Paulo, você começou a tocar num ponto aí que eu gostaria que você explorasse um pouco mais, que é a Hum, relação da maçonaria com religião, misticismo. É, não é uma religião a maçonaria, né? Ou você enxerga como tendo um caráter religioso, sectário, né? Tem gente que já falou, maçonaria é seita, mas eu não sei hum. não, tá? Que eu conheço muito pouco sobre o negócio ainda. Fala um pouquinho sobre isso, assim. Tem crenças religiosas ali que a galera tem que concordar, ou é cada um por si? Tem algum critério ali mínimo para poder participar em termos religiosos? Enfim, qual que é a relação da maçonaria com a fé, com o misticismo ou religião? Olha, a maçonaria está profundamente ligada com a religiosidade. Nós não podemos negar. Por quê? Um dos landmarks, uma das exigências, a Constituição de Anderson, foi essa Constituição que foi feita em 1723, porque, vamos dizer assim, que até 1717 tinha as lojas na França, na Escócia, na Inglaterra, e você sabe que a Inglaterra e a Escócia, por um bom tempo, nunca foram grandes amigas, mas tinha as lojas francesas que eram mais ligadas às lojas escocesas, porque a nobreza escocesa fugiu para a Inglaterra, para a França, etc. Mas organizou-se em Londres, em 1717. Aí que começou a falar, vamos organizar isso aqui, vamos fazer uma potência, vamos colocar o que pode e o que não pode. E aí, essa Constituição de Anderson era um pastor protestante que colocou, primeiro, a obrigatoriedade do livro sagrado. Em loja precisa ter um Olha livro só. sagrado. Como Pode nós, ser a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado. na verdade, eu particularmente não sou teólogo, mas eu conheço três religiões básicas de livro, né? Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Na verdade, existem outros, existem livros hindus, enfim, existe o taoísmo, mas as nossas lojas brasileiras tem que constar em loja um altar onde ela tenha a Bíblia, aberta nas páginas certas, dependendo do tipo da sessão, ela tem que ser aberta ali. Se você vai iniciar e você é judeu, você pode solicitar que seu juramento seja feito sobre a Torá. Se você é muçulmano, você pode solicitar à loja que o juramento seja feito sobre o Corão. Embora naquela loja, por exemplo, existem muitas lojas em países islâmicos. A Turquia tem uma maçonaria muito forte. Então, é claro que na Turquia, nos países islâmicos, o livro da lei é o Alcorão. Porém, não se pode discutir religião e política partidária em loja. Olha só, Não se interessante. pode. Mas você tem que crer num ser supremo. E pouco maçom sabe disso, porque não presta atenção e talvez passe a vida sem ler a Constituição de Anderson. Você também precisa crer na vida após a morte. Ah, é? Não Faz adianta parte. acreditar em Deus. Se Deus Não, existe, mas eu não vou existir depois da minha morte, não vale. não vale. Você precisa crer na vida após a morte e em Deus. Em Deus não precisa chamar Deus, mas um ser que a gente vai transformar em grande arquiteto do universo, que é Que o é Gadu, Gadu. Aham. ou o supremo arquiteto do universo. Em algumas Hum. potências chamam de, alguns ritos chamam de supremo arquiteto do universo, porque era uma instituição de pedreiros, né? Se fosse de outra religião, seria o Supremo Ferreiro do Universo. Mas como nasceu e foi baseado na instituição maçonaria medieval de pedreiros, chama-se de arquiteto. Então, tudo em volta da Uhum. maçonaria é ligado, na verdade, simbolicamente, às ações de pedreiro. Por exemplo, se você vai polir a pedra, quer dizer, você se melhorar o seu caráter, você se melhorar interiormente, então você está polindo a pedra, lapidando, aparar as arestas. Então, usou-se toda essa simbologia de pedreiros, e aí, em 1858, Alberto Mack definiu 25 marcos, que são os landmarks, alguns já caíram, que são os graus, que são companheiro, mestre, companheiro, aprendiz, companheiro e mestre, né, nessa ordem.
que definiu que você só pode passar de um grau ao outro depois que você tiver um tempo de conhecimento, que você tiver passado por uma escada de conhecimento, os sinais, a lenda na qual se baseia toda a iniciação toda, que é a lenda de Irã, que é uma lenda, não é bíblica, mas é uma lenda ligada a fatos bíblicos, é uma lenda judaica. O grão-mestrado, que toda potência tem que ter um grão-mestrado. Os cargos em loja, a obrigatoriedade da examinação do visitante, por exemplo, se você vai visitar uma loja vizinha, você é obrigado a ser examinado. Mas um exame para ver se você tem alguma arma, alguma câmera, alguma coisa? Não. Você é examinado para provar que você é um maçom regular. Você, além de é examinado perante todo mundo. E quando você vai muito numa loja, às vezes o veterinário fala, não, pô, eu já sei que você é maçom, você vem aqui toda semana, entra aí. Mas alguns continuam seguindo o rito mesmo sendo examinado. Eu, por exemplo, nunca me importei de ser examinado quantas vezes eu fosse numa loja, né? Às vezes eu não me importava, porque eu sei que isso faz parte. E é aberto para visitantes? Assim, quero conhecer uma loja maçônica. Ou não, é uma coisa que... Não, é aberto em sessões abertas. Existem sessões que são... Nós vamos falar nisso na hora da iniciação, que eu acho que é a hora que todo mundo quer saber. Ser livre quer dizer não ser escravizado, isso na época que existia a escravização. Não ter defeitos físicos já caiu, isso não é mais... Pelo amor de Deus, né, também. Tá doido. Eu conheço grandes maçons, cultistas que têm defeitos físicos, hoje em dia não tem mais. Crer em Deus, guardar sigilo sobre os ritos, e aí eu quero fazer um parênteses, porque o maior sigilo da loja maçônica é o que aconteceu na loja maçônica naquela sessão. É importante as pessoas saberem isso. Por exemplo, eu sou maçom, eu sou mestre instalado, que eu já fui venerável, sou na loja simbólica, não tem grau maior do que esse. Se eu faltei naquele dia, nenhum maçom que esteve lá pode me contar o que aconteceu, e não conta. Se eu quiser saber o que aconteceu, eu só vou saber na leitura da ata da próxima sessão, se eu estiver presente, e eu não posso nem apartear a ata e nem votar nela. E aí eu tenho que fazer aquele ouvido de japonês, né? Você conhece o ouvido japonês? Não. É uma coisa tão legal isso, eu acho isso tão bonito. O ser humano desenvolve umas coisas muito, muito legais, né, Daniel? Tem nada a ver com maçonaria isso, mas eu acho importante falar. O Japão tinha muito terremoto, então eles construíam paredes de folha de arroz na época medieval. Então você ouvia o que o quarto do lado estava conversando. Então os japoneses desenvolveram uma capacidade do cérebro mental de escutar, mas não ouvir, entendeu? O cérebro... Abstrair mesmo. Abstrair, porque você não podia ter privacidade numa casa por causa dos terremotos. Então, eu acho isso muito legal. Você escuta, e às vezes é bom fazer isso com uma ofensa, com uma grosseria. Às vezes é legal a gente ter, que eu chamo de parede de japonês. Eu acho muito legal isso. Você desenvolve essa capacidade quase zen de você ouvir, seu cérebro fala, eu não escutei isso. E a outra coisa que é importante, e que caiu também, é que tinha que ser homem. Agora pode ser mulher. Pode entrar mulher também. Agora você tem a maçonaria feminina, que a maçonaria masculina não aceita muito. Então ainda está meio segregada a história. Eu acho direito, elas não são consideradas ainda. E a maçonaria mista, que os cargos são democraticamente ocupados por homens e mulheres. Eu, particularmente, Daniel, se eu posso dar minha opinião, eu jamais participaria de uma maçonaria mista. E eu vou te explicar por quê. Eu vou explicar. A feminina eu não poderia porque só pode mulheres. A mulher é a guardiã. Quem tem uma mulher, uma esposa, uma companheira, uma amiga, uma mãe, começa com a mãe, uma colega de trabalho, uma amiga que seja, sabe que a mulher é a guardiã suprema do vai dar merda. A mulher tem quase que uma capacidade premonitória de prever que vai dar merda. Então, quando uma mulher fala para você, vai dar merda, você tem duas opções. Ou você escuta e não faz,
ou você faz e depois você vai escutar. Eu avisei que ia dar merda, não falei que isso não ia dar certo. Então, é a única hora e meia que a gente tem para a gente poder tomar as decisões sozinho, sem consultar a nossa companheira ou a nossa irmã. E quando dá merda, a gente não escuta. Eu avisei para você. Então, Então é para vocês se ferrarem, se ferrarem sem alguém puxar a orelha. É isso que você porque, sabe, porque o homem precisa ter o homem precisa ter essa responsabilidade pelo menos uma hora e meia na semana, em que ele vai decidir, ele vai fazer errado e ele tem que arcar com as consequências. Você entendeu como funciona? Porque um homem que é inteligente, convive com uma mulher, se ele for inteligente, quando ela fala vai dar merda, não faça. Porque vai desde o tempo que a gente era filho. Quem não sabe, você vai jogar futebol sem tênis, você vai arrancar a tampa do dedão. Aí, quando você arranca, ela fala, eu avisei, Paulo Sérgio, que isso não ia dar certo. Então, eu acho legal ver, eu fiquei 12 anos vendo 25, 30 homens dentro de uma loja, tomando decisões sozinho, sem precisar e sem poder recorrer à lucidez feminina. E isso é de uma assim, é uma experimentação psicológica maravilhosa. É uma experimentação psicológica maravilhosa. Eu não estive lá dentro para falar, né, como você esteve e tal, mas para quem está de fora ouvindo isso, parece um pouco estranho, tá? Mas eu entendo o que você quis dizer. Parece que a sua experiência foi interessante. Na hora que tiver maçonaria, na hora que a maçonaria for mista, as mulheres vão fazer o que elas estão fazendo na sociedade muito bem, elas vão tomar as rédeas e vai ficar tudo muito melhor, entendeu? A gente tem que ter essa capacidade de burilar nosso caráter sozinho. Tem duas opções, o futebol de quarta-feira ou a maçonaria de sexta. Eu não jogo futebol, entendeu? E todo homem que é inteligente, ele vai perguntar para a mulher, você acha que isso vai dar merda? E ela vai falar, premonitoriamente vai falar, isso vai dar merda. E a gente sozinho tem que decidir. E quando decide, a grande maioria das vezes dá merda. Eu vou contar histórias que aconteceram em loja, você vai ver. Daqui a pouquinho eu quero ouvir as histórias. Beleza. Eu queria só ler um comentário aqui do Tiago, que mandou. Foi uma pergunta, né, que a gente falou sobre religião antes desse tema, aí você acabou trazendo outros, eu esqueci de ler a pergunta dele. Existem maçons declaradamente ateus, ou pelo que você falou aí, não tem essa possibilidade, Paulo? Ou só se for escondido, sem sair do armário? Então, aí se você permitir, eu vou responder a pergunta que você não me fez, mas que você faz para todo mundo quando começa a live. Eu acho que, para responder isso, para chegar nesse ponto, eu tenho que explicar a minha posição, né? Como é que eu... porque isso é muito importante. Por exemplo, meus avós eram muito católicos. Minha mãe era mineira do Triângulo, de Campo Florido, uma cidadezinha pequenininha, muito bonitinha no Triângulo, e meu pai do interior do estado de São Paulo. Mas a minha avó paterna, ela era de lavar a escada da igreja, de fazer bolo para levar para o padre. Eu lembro até hoje, eu tenho uma memória de minha avó fazendo bolo para levar para o padre. E aí minha avó teve duas felicidades na vida. A primeira foi que um dos filhos, meu tio, se tornou padre. Então você imagina, para uma mulher simples, descendente de italiano, e ter um filho padre, quando ele voltou do seminário, ela agarrou ele pelo braço, ele ficou uma semana tendo que ir andando de vizinho em vizinha para ela mandar dar a benção para o padre. E ele era muito culto, era uma pessoa que tinha uma formação, e aí eu acho muito legal falar isso com você, porque eu sei que você já foi católico, ele tinha uma formação maravilhosa, ele era uma pessoa que tinha a vocação do sacerdócio. Ele morou em Roma, morou no Vaticano 5 anos, aprendeu diversas línguas, virou tradutor, morou dentro do Vaticano. E a outra alegria da minha avó foi ela ter morrido antes de ver meu tio largar a batina, porque se apaixonou por uma mulher, casou e teve 2 filhos. Então, eu fico muito triste que uma pessoa que tinha uma vocação para o sacerdócio tenha que ter abandonado por uma regra medieval da Igreja Católica, que é o celibato e não poder casar, etc. Então, mas meu pai, que era do contra, virou espírita. E minha mãe e meu pai se encontraram numa reunião de juventude espírita.
Eu não sei até hoje, minha mãe já morreu, eu não sei o que ela estava fazendo numa reunião espírita. Meu pai eu entendo que ele era do contra, mas minha mãe não entende. Mas eu agradeço ela ter ido, senão eu não estava aqui hoje falando com você. Então, quando eu entrei na maçonaria, eu era kardecista. É obrigado, declaradamente, você tem que declarar e assinar 3 vezes que você não é ateu, que você crê num ser supremo. Você não pode ser ateu. Quando eu entrei, eu era kardecista. Mas é engraçado porque eu nunca acreditei num ser criador. Eu acreditava que existia uma entidade, um Deus, uma coisa, porque como kardecista você acredita num ser etéreo, que é Deus, mas eu nunca acreditei num criador, porque eu sempre acreditei na ciência, no Big Bang, na formação do planeta, no resfriamento, dos vulcões, do conservado, no animal saindo da água, no dinossauro, no meteorito, etc, etc. Na evolução, eu acreditei em Darwin. Só que, na época, eu cria, eu não menti, mas eu não era ateu. Mas eu acredito que lá dentro tenha muito mais gente religiosa que crê em Deus do que pessoas como eu. Mesmo os espíritas kardecista, que tem muito, eles são muito maiores. Eu não acredito que tenha alguém ateu. Eu acredito que o ateu dentro da maçonaria pode ser aquele ateu que também, fora da maçonaria, não sai do armário, não tem coragem de se declarar. Assim como o homossexual. Tem muito homossexual na maçonaria, em países desenvolvidos, declarados. Os Estados Unidos têm homossexuais casados na mesma loja. Legal, Casados. ótimo isso. E isso vai acabar acontecendo aqui, porque é evolução natural. Mas aqui existem regras contra homossexuais, Não, pessoas LGBTs? Não, não, isso não. não, você é Ah, tá. proibido, é crime. Mas, de Ah, qualquer maneira, a gente sabe que muita gente não se declara nem na sociedade. A cidade, eu sou de uma cidade pequena, as cidades são pequenas, muita gente se conhece. Cidades grandes talvez seja mais fácil. Então, eu acredito que podem haver ateus dentro do armário, como você falou. Por quê? beleza. Porque eu, hoje, graças a Daniel Gontijo, descobri que eu sou agnóstico, apático ou apateísta, grau 6. Ateísta. Ah! Que Mas legal. Dadá, que é minha companheira, me chama de herege. E eu atendo, porque ela é baiana. E você sabe que baiana roda, né? Roda a baiana. Então, quando ela me chama de herege, eu atendo quando me chama de Paulo. Mas eu fiquei muito feliz porque eu sou agnóstico, apático ou apateísta, grau 6, porque eu vivo como se não faz diferença para mim, entendeu? Eu morei em Londres muito tempo, numa escola batista, que a gente tinha muita liberdade, a gente tocava MPB dentro da igreja, porque tinha um órgão de pedal, eu levava meu violão, a gente gravava por causa da acústica da igreja. Aí você vem para cá, você vê essas praticamente seitas neopentecostais, onde tudo é proibido, usar roupa é proibido. Eu tenho um jardineiro nosso, um jardineiro que trabalhava aqui em casa, que ele não, aqui na minha cidade faz calor de 40 graus, ele não podia usar bermuda porque o pastor disse que não podia usar bermuda. Quer dizer, não sei de onde esse povo tira isso. Eu vi muita morte em nome de Deus, entendeu? Tem coisa que eu não entendo, por exemplo, o meu Deus é único, mas ele é melhor que o seu. Então, se o meu Deus é único, é melhor que o seu, então ele é melhor do que o dos muçulmanos. Então, não é único. Então, tem 2 deuses. O Deus católico é melhor que o do protestante. Então, já tem 3. Então, quantos deuses nós estamos contando? Então, se Deus é único, Deus é único de todo mundo. E ele protege todo mundo, no meu entender. Eu não entendo futebol quando o cara é goleiro de Cristo e o outro é artilheiro de Cristo. Quando o cara faz o gol, o artilheiro, ele agradece e dedica a Deus. Aí o goleiro pega um pênalti, ele agradece. Os dois estão jogando no time contrário, Deus está torcendo para quem? Como é que Deus vai resolver isso? Depende do número de torcedores que estão ali orando, né? Se a torcida é maior do lado direito, esse time aqui vai se favorecer. Estou brincando. Ô, Paulo. Nós tivemos, sabe o que eu acho? Se eu estiver errado, não sei se estou errado, um dia eu vou descobrir. Eu acho que o que as pessoas chamam de Deus é amor, e é um sentimento humano.
O que as pessoas traduzem Deus é simplesmente amor, bondade, caridade, tudo isso é um sentimento humano. E o que elas chamam de diabo ou inferno é maldade, egoísmo. Então, eu acredito que o que eu acho mais legal no nosso país é o sincretismo. Por exemplo, a minha cidade pequena, todo mundo sabe que eu era maçom. Onde é que eu ia de terno preto sexta-feira à noite? Embora eu more na Bahia, não tem terreiro aqui. Então, não tinha outro lugar. Na minha cidade, não tem outro lugar para eu ir. Todo mundo sabe que eu não sou católico, porque eu não vou na igreja, não comungo nada. E eu já fui novenário. Eu já patrocinei uma novena, fui chamado, sentei lá na frente. Quer dizer, esse sincretismo é lindo. Eu já toquei em novena. O violonista ficou doente, novena dos pescadores, onde eles entraram ao som de Dorival Caymmi, Minha Jangada Vai Sair. Isso é lindo, é de chorar, de lembrar, eu choro. Quando eu lembro eles, todos os pescadores entrando na igreja ao som de Dorival Caymmi, com velas acesas. Quer dizer, o culto católico é bonito, o do candomblé também é lindo, entendeu? Então, esse sincretismo que a gente devia cultuar, a gente condena. Pois é, muito ruim a intolerância religiosa, Não né, é? Paulo, que a gente vê às Não é? vezes por aí, tanto por parte de religiosos contra outras religiões ou contra ateus, mas às vezes a gente vê isso, infelizmente, entre os ateus também, que tem uma visão muito negativa e combativa num sentido, no meu entendimento, violento, sabe? Contra as pessoas religiosas, contra a fé, sendo que religião não propaga só coisa ruim, propaga algumas coisas ruins, sim, né? Mas tem coisa legal também nas religiões, não dá pra gente julgar tudo fora assim também. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte, clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!